Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A liturgia deste último domingo da Quaresma convida-nos a contemplar esse Deus que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-se servo dos homens, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz nos apresenta a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe, a doação da vida por amor. A liturgia de Ramos resume e prepara a grande celebração da morte e ressurreição do Senhor. De um lado aclamamos Jesus, Rei humilde, servidor do povo, glorificado pelo Pai e constituído Senhor do universo. Depois, na liturgia da palavra, é proclamado o Evangelho da paixão e morte de Jesus, colocando os fiéis diante da realidade da cruz, sinal máximo do amor de Deus pelos homens. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Tu és o Rei dos reis, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. Sou o primeiro derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo, eu vosso Rei e Senhor Redentor. Tu és o Rei dos reis, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis o jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus, então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E quando Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos aos gritos e cheios de alegria começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do
Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. O Santo é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Vamos a Ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, com alegria e muita paz. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é o seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória ao Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Oremos.
Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para que me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Traspassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus,
louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai o descendente de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Fazei isto em memória de mim. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado. Mas ai daquele homem
por meio de quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós, como aqueles que servem. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague, e tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte. Jesus, porém, disse: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás e me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou alguma coisa? Eles responderam: nada. E Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-lo, do mesmo modo quem tiver uma sacola, e quem não tiver espada, venda um manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. E Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então, afastou-se a uma certa distância e, de joelhos, começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo, de tanta tristeza, e perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não cairdes em tentação. Jesus ainda falava, quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada? E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois, Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos, que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão.
Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou eu. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e o espancavam-no. Cobriam o seu rosto e lhe diziam: Profetiza quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Levaram Jesus ao tribunal deles. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei, reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. Se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que sou. E eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o Rei dos judeus? E Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo e desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência.
Herodes, com os seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Pilatos entregou Jesus à vontade deles. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes do que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Pilatos, então, decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam-no uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se faz assim com a árvore verde o que não farão com a árvore seca. Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando. Os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo. Se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro:
Este é o Rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham ocorrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamo. E no sábado elas descansaram, conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus caríssimos irmãos sacerdotes, diáconos, meus queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor morreu na cruz por mim. Vamos repetir? E o Senhor morreu na cruz por mim. Começamos mais uma Semana Santa em nossas vidas. Que número? Desde que tomamos consciência da importância da morte do Senhor e sua ressurreição, quantas Semanas Santas. Algumas crianças, alguns jovens estão ainda no início. Nós, de cabelos brancos, como Monsenhor Bertino, já foram muitas Semanas Santas em nossas vidas. O que significa viver uma Semana Santa? Significa entrar profundamente na semana mais intensa do cristianismo, da nossa fé, na qual nós entendemos e participamos com fé do grande fato de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, dado de presente por nós pelo Papai do céu, por amor a nós, morreu na cruz e ressuscitou. Este é o fundamento essencial da nossa fé, a grande Semana Santa, com o seu tríduo pascal, a partir de quinta-feira à noite, até o domingo da ressurreição, onde nós relembramos, vivemos e atualizamos o maior mistério da nossa fé, da morte e ressurreição do Senhor. O interessante é que há 45 minutos atrás, há 40 minutos, nós estávamos aqui fazendo procissão, agitando nossas palmas e dizíamos: Hosana, o Filho de Davi, celebrando com alegria a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Logo depois, ao iniciarmos a celebração, dentro do salmo de meditação, íamos ao outro extremo e cantávamos juntos com o salmista: meu Deus, por que me abandonaste? Como entender isso? Nesta Semana Santa, acontecerão muitos momentos em que a alegria e a dor ou estarão presentes ou se alternarão. Hoje é o primeiro momento. Jesus Cristo, acompanhado de seus apóstolos e recepcionado por uma grande multidão que colocava suas roupas, suas vestes e acenava com ramos a sua entrada em Jerusalém, reconhecendo que Ele era o Senhor. Mas por outro lado, eram muitos os fariseus e chefes do povo que diziam: Jesus, manda parar com isso. Manda parar com isso. Porque ou não aceitavam Jesus Cristo e a sua missão, ou por outro lado, tinham um grande medo. Esse é um modo de olhar também a Semana Santa. Tinham um grande medo de que a partir dessa atitude de Jesus Cristo, os romanos intervissem novamente, já que a Judéia neste período estava sob controle romano, e eles poderiam novamente sofrer uma grande perseguição. A muitos olhos humanos,
esta seria a razão e a morte de Jesus. Sobre o ponto de vista legal, pode até ser aceito. O grande perigo que na época Jesus representava todo aquele povo. Mas nós sabemos muito bem que toda a história da salvação, toda a Sagrada Escritura foi mostrando pouco a pouco a razão principal de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornar-se-ia um de nós. E mais ainda, como escutamos na palavra de Deus de hoje, o profeta Isaías dizendo que Jesus Cristo era o servo de Javé, o servo do Senhor Deus, o servo, aquele que sofreria, aquele que teria sua barba arrancada, aquele que teria todo o sofrimento possível de um ser humano, mas ele não desistiu. Mais ainda, na carta aos Filipenses que escutamos na segunda leitura, aparece novamente o fato de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, despojou-se, deixou de ser unicamente Deus e tornou-se um de nós. O grande mistério do que o pessoal chama mistério da kenosis, do sofrimento, do despojamento. O Senhor Jesus, por amor a nós, Ele tornou-se um de nós. Mais do que isso, para que as portas da eternidade fossem novamente abertas para todos nós, Ele assumiu o maior sacrifício humano possível, com todo o sofrimento, com toda a rejeição, morrendo numa cruz. Meus caros, o que é que nós temos a ver com isso? O que significa para nós cristãos a Semana Santa? Significa, primeiro, o momento de reconhecer e olhar para Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Deus. Olhar para a cruz significa entender o grande mistério do sofrimento do Filho de Deus, que por um amor absoluto a você e a mim, Ele se entrega, Ele se doa, Ele dá o seu sangue, Ele dá a sua vida, num martírio de amor. Olhar para a cruz de Jesus, para a cruz que temos em nossas casas, para a cruz que quem sabe você carrega no seu peito, olhar para ela com alegria, com admiração, porque aqui se encontra o primeiro elemento da nossa salvação. Deus dá a vida por nós, gente. Nós estamos acostumados a ouvir tantas vezes: Jesus Cristo morreu por mim, Jesus Cristo morreu por mim, Ele deu a vida por mim, que nós nos acostumamos como se isso significasse amanhã vai chover, amanhã vai chover. A gente fica muito superficial. A gente muitas vezes não consegue entrar profundamente naquilo que significa, e consequentemente a nossa capacidade racional entende e diz muito bem: Jesus morreu por mim, mas o afeto do nosso coração não segue junto tantas vezes. Interessante a atitude que tivemos no final da leitura da paixão, depois que foi anunciada a morte da cruz, como nós nos ajoelhamos, aqueles que podiam, evidentemente, como nós nos ajoelhamos e ficamos no silêncio, não apenas no silêncio fúnebre de alguém que faleceu, que morreu, como muitas vezes acontece em nossos velórios, mas um momento de silêncio, de adoração. Tomara que tenha aparecido no seu coração uma palavra chamada gratidão. Obrigado, Senhor, porque destes a vida por mim. Obrigado, Senhor, porque imerecidamente da parte de cada um de nós, o Senhor deu a vida.
Por isso, olhar para a cruz de Cristo significa a primeira palavrinha, gratidão. Mas exige uma segunda palavra. Não apenas precisamos ser gratos ao Senhor ao olhar para uma cruz porque Ele morreu por nós, mas inegavelmente precisamos também dizer: Senhor, a cruz tem dois lados. Um lado da cruz está ocupado, mas o outro lado da cruz está vazio, e o outro lado da cruz é o meu. São Paulo diz: é preciso completar a paixão de Cristo. Mas estaria faltando alguma coisa à paixão de Jesus Cristo? Ele já não morreu na cruz, não morreu por nós, não ressuscitou? Na parte de Jesus Cristo não falta nada mais. Ele doou-se plenamente e totalmente. Mas sabemos o que é a vida de cada um de nós. Cada um de nós sabe que nesse mundo não são apenas flores, não são apenas alegrias, mas as dificuldades se fazem presentes em nossa vida. De um jeito ou do outro, elas vão aparecendo ao longo da nossa vida. E aqui cabe apresentarmos ao Senhor naqueles momentos difíceis da nossa vida, naqueles momentos em que a vida parece não ter mais sentido, naquele dia em que parece que o Senhor se esqueceu de mim, parece que eu não sou mais amado. É nesses momentos em que é preciso dizer: Senhor, destes a vida por mim, eu assumo este sofrimento, e que pela cruz que hoje eu assumo, entrego nas vossas mãos, Senhor, e que isso sirva também para a minha salvação, para eu cumprir a minha parte na cruz. Hoje pela manhã, ao celebrar a Santa Missa em Roma, o Papa Francisco alertava para o grande perigo que existe hoje do triunfalismo, onde nós queremos única e simplesmente pensar e viver onde estejamos tudo bem, tudo em ordem, e queremos ser amados e louvados por todos. Jesus Cristo poderia ter caído na grande tentação do triunfalismo barato, quando todos o aplaudiam, e ele poderia ter esquecido a missão que tinha recebido do Pai, da sua morte na cruz. Ele poderia esquecer, mas ele foi capaz de combater o mal, combater o demônio, e ele foi fiel àquilo que o Senhor lhe pedia. Também nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos pede, e mesmo na dor e na dificuldade, entregarmos a nossa vida ao Senhor. Meus caros, a maior dor que Jesus Cristo sentiu é a dor de não ser amado pelos seus. O que arrebenta um coração humano é quando nós não somos amados por aqueles que nós amamos. E mais do que nunca, aquele que mais nos ama é o Senhor. E Ele está pedindo que nós, nessa semana, correspondamos ao seu amor. Que tenhamos uma santa semana santa. E ela será santa se nós nos santificarmos. Nos é apresentado nessa semana, além da oportunidade de acompanhar os passos do Senhor pelas celebrações que aqui teremos, é nos apresentada a possibilidade de uma santa confissão, de um encontro pessoal com o Senhor. É um dos grandes momentos da nossa vida, podermos nos reconciliar com Deus, já que pecadores todos nós somos. Mas a graça de Deus é maior e mais abundante que nossos pecados. É o grande fruto do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus veio para dar vida, vida para quem está morto para o pecado, dar vida e abrir as portas da eternidade. Concluindo, meus caros,
Peçamos ao Senhor Deus que nestes dias nos dê a graça de aperfeiçoarmos um pouquinho mais em nossa vida o jejum, a esmola e a oração, porque esses 3 elementos muito serão importantes para termos verdadeiramente um acompanhamento real com amor dos passos da paixão e morte de Jesus na cruz. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. No terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Adentrando na Semana Santa, vamos fincar nosso ramo no tronco que é Jesus, para, na sua seiva, no seu espírito, produzir muitos frutos de conversão, de santidade, de unidade, de pastoreio, de compromisso em nossas comunidades e em nossa catedral. E as nossas preces da comunidade. Senhor, cuide das vocações ao ministério sacerdotal e à vida consagrada. Ajudai os bispos, os sacerdotes, os diáconos, as pessoas consagradas e todos os batizados em Cristo, para que cumpram fielmente a sua missão no serviço do Evangelho. Rezemos. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Para que os cristãos, tentados a levar a vida cheia de felicidades, vejam na cruz Cristo, o caminho que os tornará sempre felizes. Rezemos. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Para que os idosos, doentes terminais e pessoas sem esperança sejam banhados pelo exemplo de Jesus Cristo na sua paixão. Rezemos. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Para que os cristãos perseguidos pelas mais diversas formas encontrem na paixão de Jesus o conforto que precisam. Rezemos. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Senhor, que sejamos dizimistas conscientes e responsáveis. Nós vos rogamos. Senhor, Deus de amor, ouvi-nos. Segundo domingo de cada mês na Diocese, é o domingo que nós rezamos para os nossos dizimistas. São tão generosos aqui na nossa catedral, incentivando para que Deus derrame abundantes graças e bênçãos sobre os nossos dizimistas, que Deus os dê 100 vezes mais. Vamos rezar a oração dos dizimistas e também hoje, domingo de Ramos, a coleta é destinada para a campanha da fraternidade. Desde já nossa gratidão, a generosidade de vosso coração e a nossa prece. Vamos rezar. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente, que cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor
por conhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo o que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade e bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. E junto com o pão e o vinho, a nossa procissão do dízimo e das ofertas da campanha da fraternidade, na alegria do coração. Nossos dons apresentamos em memória do Cordeiro, revivemos os seus passos, somos novo caminheiro. Eis que o novo nascimento da humana criatura é sinal da Páscoa nova, nessa mesa já fulgura. É feliz quem persevera na justiça e na verdade, espalhando o bom perfume e o frescor da caridade. Eis que o novo nascimento da humana criatura é sinal da Páscoa nova, nessa mesa já fulgura. Nossa terra, grande ventre, é o lugar da esperança. Somos todos cultivados no jardim da aliança. Eis que o novo nascimento da humana criatura é sinal da Páscoa nova, nessa mesa já fulgura. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória.
concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu,
E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco Xavier, nosso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha nesta Semana Santa, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo aqui presente, Francisco Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reúne em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos pais, benfeitores e amigos, os que partiram desta vida e dos quais nos lembramos nesta manhã. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança ao Papai do Céu, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
constrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. Onde
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um pouquinho para os nossos avisos da Semana Santa. Em primeiro lugar, a Catedral é a Igreja-mãe de todas as igrejas da Diocese. Catedral, cátedra vem da cadeira onde o Bispo senta. Queremos muito agradecer ao Senhor Bispo, Dom Francisco Carlos, pela sua presença sempre aqui no meio de nós, principalmente porque o Senhor, a partir de hoje, nesta semana, todas as celebrações principais, o Senhor vai conduzir, porque aqui está a porção do seu povo de Deus da Diocese, nos confirmando e nos santificando. Obrigado pela vossa presença, sempre o nosso povo, nós diáconos e padres, nosso conselho missionário de pastoral da Catedral, acolhemos e queremos muito bem ao Senhor. Sempre seja bem-vindo à sua casa. Então, dizer aos senhores e à senhora, obrigado pela vossa presença, pela participação, e que esta semana seja santa, não só a semana. Você, procure me converter, aderir, seguir os passos de Jesus. Porque a Páscoa vai ser bonita, de ressurreição, se eu me sepultar como velho padre, como uma velha criatura, e ressuscitar com Jesus. Então gostaria que vocês convidassem os familiares, as crianças, os jovens, as pessoas com quem vocês trabalham, porque o Papa nos disse uma igreja em saída, uma igreja do encontro. Eu não posso só vir à missa e cruzar os braços. É preciso trazer as pessoas para a igreja, para a comunidade, para a palavra de Deus, para Jesus. Vamos fazer um grande mutirão de evangelização para que a semana seja santa. Cada um de nós vai ao encontro das pessoas. Nossa missa de domingo das 10 é das crianças. Não esqueça, papai, mamãe, vovô e vovó, trazer as crianças para a liturgia da Semana Santa, porque aí a gente vai ensinando uma grande catequese. Agradecer os nossos dizimistas, que hoje é o dia do dízimo, não é o padre que está falando, mas é a diocese e a igreja que pede, solicita, porque nós precisamos e vivemos nisso para a parte missionária, para a parte eclesial, para a parte do apostolado social. Então, muito obrigado, desejar, vocês são sempre muito generosos. E ali na porta está o nosso balcão, que também, em todas as paróquias vocês vão encontrar isso, não é moda da Catedral, todas as paróquias, aí está, peça, orientações, informações, não é? E ali vocês vão encontrar uma resposta bonita. Fiquem atentos à programação da Semana Santa. Aí no final as equipes vão entregar a programação, não é? Só dizer assim que quarta-feira santa nós teremos missa na Catedral, 7h30 e 15 horas, porque é a missa do Colégio Santos Anjos e ao mesmo tempo é a missa devocional de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Depois não teremos a missa das 18 horas. E nem confissões. Não fique aí rodeando o Monsenhor Bertino, porque o Monsenhor Bertino tem compromisso depois da missa com o bispo, com todos os padres, na missa dos Santos Óleos, lá na paróquia Senhor Bom Jesus do Aventureiro. Não é? Quinta-feira Santa,
não temos a missa das 8 da manhã, das 7h30 da manhã. Mas teremos a adoração. É preciso rezar muito pelo Papa, pelo Bispo, por nossos padres, pelo diácono, pelas lideranças. Rezar muito. Peço muita oração nesta semana por nós, padres, para que cada dia sejamos mais parecidos com Jesus, caminhando a sua dolorosa paixão, mas sermos bons pastores segundo o seu coração. Que Nossa Senhora nos ajude. Quinta-feira nós temos aqui a missa, não às 18 horas, mas às 19h30, aquela missa da ceia, lava-pés, mandamento novo à instituição com o senhor bispo e assim por diante. Então, agradecemos a colaboração de hoje, da coleta para a campanha da fraternidade. Outra questão, não gastem telefone. Essa semana veio tanto telefone, peguei um que me xingou tanto, senhor bispo. Não gaste telefone perguntando se tem confissões comunitárias. Não tem. Porque isso vem do magistério da igreja. Não são os padres da catedral que não atendem mais confissões comunitárias. Isso vem do magistério da igreja. Obedientes ao Papa, ao direito canônico, ao nosso bispo, na verdade, a CNBB, não é os padres aqui. Então nós aqui na catedral atendemos muitas confissões, não pode dizer que não tem padres nos confessionários, que nós atendemos muito. Então não gaste o telefone, que não vai ter confissão comunitária, não é verdade? Então, desejo a todos uma santa semana, porque o Pai é santo, a raiz é santa, e nós, seus frutos, queremos mergulhar na sua santidade de amor e misericórdia. Vamos rezar esta semana, mergulhando neste mistério. Que Deus os abençoe, e nós, padres da catedral e diáconos, agradecemos muito, 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 porque vocês são gente boa, e vocês merecem sempre a nossa oração e a nossa bênção. Fiquemos em pé para pedir a bênção de nosso Deus Todo-Poderoso, para que possamos seguir os passos de Jesus Cristo nesta Semana Santa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão de seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Todos, amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, e em paz o Senhor os acompanhe. Graças a Deus.